as 20 fórmulas mais utilizadas no Excel. Na aula de hoje eu vou estar lhe ensinando as 20 fórmulas que mais utilizo no meu dia a dia trabalhando com o Excel. Antes de tudo, peço a você, caso ainda não seja inscrito no nosso canal Programador Excel VBA, tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora e aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Vídeos novos todos os dias. Então vamos lá para as 20 fórmulas que mais utilizo no meu dia a dia em Excel e eu tenho certeza que você também as utiliza. Então vamos à primeira, a fórmula soma C. Você sabe como utilizar a fórmula soma C? Observe um exemplo prático. Ó. Eu quero saber a quantidade somada de acordo com um critério. Então a fórmula soma C, diferente da soma C, qual é a diferença básica? Bom, a diferença básica é que eu vou utilizar apenas um critério. Então observe, ó, eu vou informar aqui um mês e eu quero saber quanto eu vendi nesse mês dentro dessa matriz tabela, ou seja, dentro desse intervalo aqui, ó. Então vamos lá, utilizar a fórmula soma C igual a soma C. Vou abrir o meu parênteses e observe aqui os parâmetros, ó. Eu tenho o intervalo, o critério e o intervalo da soma, ou seja, esse primeiro intervalo é onde eu vou estar procurando. O critério é o valor a ser procurado e o intervalo da soma é a coluna que eu vou utilizar para ser somada. Então, entendido isso, ó, o meu intervalo eu quero procurar, vou procurar aqui na coluna que tem os meses. Vou colocar aqui ponto e vírgula e o critério é essa célula aqui acima, ó, a célula que eu forneço o mês, ó, o mês de janeiro. Então já informei aqui o intervalo, já informei o critério, agora eu preciso informar apenas o intervalo da soma, ó, ponto e vírgula, e o intervalo da soma será a coluna que eu vou estar somando, que será essa coluna aqui, a coluna B. E ao dar um Enter, observe que ele já me retornou aqui 187,44, ou seja, 18.744. Vamos verificar se é isso mesmo? Vou só inserir aqui uma linha a mais só para que a gente possa tirar aqui a prova, ó. Então, vou colocar aqui um cabeçalho só para que a gente possa tirar a prova aqui dos 9. Ó. Retornou aqui 18.744. Então, vamos lá. Ó. Vou aplicar aqui um filtro. E vamos filtrar aqui, por exemplo, pelo mês de janeiro. E vamos verificar se é exatamente isso que ele está somando. Ó. Mês de janeiro. Retornou somente o mês de janeiro. E se eu pegar aqui do valor inicial ao valor final, observe aqui abaixo, na minha barra, o Excel já me traz 18.744, exatamente esse valor que está informando aqui, ó. Legal? Se eu mudar aqui para um outro mês, por exemplo, vou pegar aqui o mês de abril, ele retornou aqui para a gente, como eu estou dentro de outro intervalo, vamos só tirar aqui a prova dos 9, ó. Vou selecionar aqui, e observe aqui na nossa barra inferior, 14.018, ou seja, 14.018. Vamos só remover aqui o filtro para que possamos tirar a prova dos 9, beleza? Tá aqui, ó. Vou selecionar aqui o mês de abril e tá aqui os 14.018. Legal? Então, funcionando aí perfeitamente, já aprendemos a utilizar o soma C. E o soma C? O soma C é quando eu tenho mais de um critério. Então, suponhamos que eu queira somar tudo vendido de acordo a um dia com o mês, ou suponhamos dia, mês e ano, ou melhor, somente o mês e o ano. Então vamos selecionar aqui, ó. Dentro dessa matriz tabela, eu tenho mais de um ano, então vamos selecionar aqui, ó. Por exemplo, eu vou pegar o mês de janeiro e vou selecionar aqui o ano de 2019. Eu quero saber o valor vendido somente no período de janeiro de 2019. Então, igual a soma C, ou seja, no plural, pois eu tenho mais de um critério. E observe que ele inverte, ó. No soma C, o intervalo da soma não é o último parâmetro. Agora sim passa a ser o primeiro parâmetro. Após o intervalo da soma, eu tenho o intervalo do critério, ou seja, onde eu vou estar procurando, e o critério. E observe que aqui tem um ponto e vírgula e 3 pontos, ou seja, eu posso estar adicionando mais intervalos de critérios com mais critérios. E é exatamente isso que eu preciso. Eu vou informar o critério mês e o critério ano. E vou informar o intervalo a ser procurado o mês e o intervalo a ser procurado o ano. Então vamos lá, aqui é o intervalo da soma, é a coluna que eu vou estar somando, a coluna B.
ponto e vírgula. Quem é o primeiro intervalo do critério? Aqui tanto faz eu fornecer o mês de janeiro, fornecer a coluna com os meses ou a coluna com anos. Eu sempre prefiro informar primeiramente a coluna do anos. Então eu selecionei a coluna dos anos, ponto e vírgula, que é o meu primeiro critério, vai ser o ano, já que eu informei a coluna dos anos, beleza? Ponto e vírgula. O meu segundo intervalo do critério agora será a coluna que eu vou fornecer os meses. Então tá lá, ó, os meses estão na minha coluna D. Selecionei a coluna meses. Ponto e vírgula. E o último parâmetro vai ser o mês, que está aqui nessa célula aqui, ó, J2. Cliquei sobre a mesma, observe como é que ficou a nossa fórmula, bem simples. Não vou utilizar cifrão nenhum, porque eu não vou arrastar essa fórmula para outros intervalos. Então, simplesmente posso dar um Enter e ele retornou aqui 9.372. Se eu mudar aqui para o mês de fevereiro, observe aí que já muda o valor para o mês de março, abril e por aí vai. Legal? E o PROC-V, a fórmula mais básica aqui, e mais funcional aí do Excel que todo mundo tem que saber utilizar um PROC-V. Vejo muita gente ainda digitando o nome de clientes, nome de produtos, porque não sabe utilizar um PROC-V. E ela é muito simples. Então vamos lá, ó. Suponhamos que eu queira retornar o quê? Nesse PROC-V, eu vou querer retornar de acordo com a data, o valor vendido nessa data, beleza? Então aqui eu tenho datas únicas, ou seja, eu tenho um valor único para cada data. Então eu vou selecionar aqui, por exemplo, a data de 1º de janeiro de 2019. Deixa eu só converter esse valor aqui para a data, para que você possa visualizar de forma correta. E observe, ó. Bom, o PROC-V é básico, ó, igual a PROC-V. Nada mais é do que uma procura na vertical, ou seja, de baixo para cima. Então vamos lá, ó. O valor a ser procurado será quem? Será esse valor aqui do lado, ó. Ponto e vírgula. Quem é essa matriz tabela que o PROC-V me pede, ó? Observe, ó, os parâmetros. O valor procurado, já informei que é esse carinha aqui, a data. A matriz tabela é aonde eu vou estar procurando, dentro daquele intervalo. O número do índice será a coluna que eu vou estar querendo retornar. Perfeito? Então vamos lá, ó. A minha matriz tabela será tudo isso daqui, ó. Observe, como eu forneci apenas a data e eu quero retornar a quantidade vendida, eu tenho essas duas colunas, ó. Com essa primeira célula selecionada, vou pressionar o Ctrl Shift, seta para baixo, e ele já selecionou tudo para mim, beleza? Então, a minha matriz tabela nada mais é do que a minha A1 até a minha última célula da B preenchida, ó. Observe, ó. E agora o que é que eu vou fazer? Simplesmente eu vou fornecer o terceiro parâmetro, que é a coluna que eu vou estar buscando. Bom, a primeira coluna é a coluna que contém as datas. A segunda coluna é a coluna que contém os valores. Eu quero retornar o valor, então eu vou fornecer o número 2, que é a segunda coluna. Ponto e vírgula. Eu quero uma correspondência exata ou aproximada. Eu quero exata, então eu vou fornecer aqui o argumento 0. Ou simplesmente eu posso clicar aqui sobre o critério e ele auto-preenche para mim com o nome falso, ó. Então, duplo clique e tá lá o argumento falso. Vou dar um Enter e vamos verificar se ele retornou. E tá aqui, ó, 169, que é esse valor exato aqui do lado. Observe, ó. Então, um PROC-V super simples e básico. Coisa que todo mundo tem que saber fazer, beleza? Observe, ó. Se eu mudar aqui para a data 2, observe aí 422, exatamente o valor correspondente ao mesmo. Vamos para o PROC-H. Talvez você não a utilize muito, mas o PROC-H é tão útil como o PROC-V. Só que o PROC-H é uma procura na horizontal. Isso mesmo, ó. Vai procurar por linhas e não mais por colunas. Então observe que eu tenho aqui as datas dispostas na horizontal, não mais na vertical, e os valores correspondentes aos mesmos. Então eu vou selecionar novamente uma data, ó. Eu quero descobrir o valor correspondente a essa data. Como é que eu faço essa procura, ó? Igual a PROC-H, ou seja, uma procura na horizontal, que é o valor a ser procurado, é este valor aqui, ó. Beleza? Ponto e vírgula, a minha matriz tabela, vou selecionar agora desta forma, observe, ó. Como é bem simples o uso do PROC-H. Ponto e vírgula, qual é o número do índice da linha e não mais da coluna. Observe que agora eu vou informar o número do índice da linha, ou seja, em qual linha eu vou estar procurando, eu vou estar retornando o valor, beleza? Então, se na minha primeira linha eu informo as datas e na segunda linha eu informo os valores, se eu quero retornar o valor, eu vou informar o número 2, porque esses valores estão na minha segunda linha. Então, informei o número 2,
Ponto e vírgula, eu quero uma correspondência exata, então tanto faz eu clicar aqui no nome falso, como eu posso colocar simplesmente o número 0, que representa o argumento falso, e dar um Enter. E retornou aqui, ó, 425, que é o valor correspondente a essa data informada. Ó. Se eu mudar aqui, por exemplo, para a última data, a data do dia 10, observe aqui 673, exatamente o valor mostrado. Observe, ó. Legal? E o conte.c? Qual a diferença do conte.c para o conte.c? Vamos ver aqui na prática. Ó. Vamos selecionar aqui o mês de janeiro. E não confunda o conte.c com soma C. O soma C, o próprio nome já diz tudo, ele está somando. O conte.c também já diz tudo o seu nome, ele está contando. Ou seja, basicamente eu vou contar agora as incidências de quantas vezes aparecem valores em um determinado critério. E não o somando, beleza? Então observe, ó, igual a conte ponto C. E aí, observe, ó, o intervalo e o critério. Que é o intervalo, vou fornecer essa coluna aqui como intervalo, legal? Ponto e vírgula, eu quero contar a quantidade de incidências que aparece o nome janeiro dentro desse intervalo. Então eu vou pegar aqui o critério, que será essa célula onde eu forneço o mês. E vou dar um Enter. Observe que apareceu o número 62. Isso quer dizer o quê? Que dentro dessa matriz, tabela, eu tenho 62 vezes repetindo o nome janeiro. Como eu tenho aqui datas de 2019 a 2020, o mês de janeiro tem 31 dias, ou seja, são os 62 incidências. 31 dias do mês de janeiro de 2019 e os 31 dias do mês de janeiro de 2020. Se eu mudar aqui para, por exemplo, o mês de fevereiro, observe a quantidade de dias retornados. Se eu mudar para o mês de abril, e por aí vai, legal? E o conte.c? Qual é a diferença do conte.c para o conte.c? Só dele estar no plural também já diz tudo, ou seja, ele vai contar com mais de um critério. E observe como é muito simples, ó. Vou fornecer aqui o ano e o mês. E agora eu vou utilizar um conte.c, ou seja, eu vou utilizar dois critérios ou mais. Então, igual a conte.c. E aí, observe, ó, eu tenho o meu primeiro intervalo do critério 1, o meu critério 1. Legal? Ou seja, de 3 pontos para indicar que eu tenho mais argumentos a serem inseridos. Então vamos lá, aqui é o meu primeiro intervalo do critério 1. Eu vou utilizar aqui a coluna anos. Ponto e vírgula. O meu primeiro critério será a célula que eu forneço o ano. Ponto e vírgula. O próximo intervalo a ser procurado, eu vou utilizar a coluna que eu forneço os meses. Ponto e vírgula. E observe que eu vou inserir agora a célula que eu forneço o mês. E observe que eu posso adicionar mais critérios. O intervalo do critério 3, o intervalo do critério 4 e por aí vai. No meu caso aqui, vou informar apenas dois critérios. Ó. Já me atendeu o que eu quero mostrar a você. Vou dar um Enter e ele já me mostra aqui que a quantidade de incidências dentro dessa matriz tabela é de 31 vezes o nome de janeiro se repete. Ó. Se eu mudar aqui para 2020, também vai aparecer a mesma quantidade de dias, já que o mês de janeiro contempla 31 dias, legal? A função C. Bom, a função C, ela é uma função muito utilizada. Então é muito interessante que você saiba utilizar a função C. E vamos lá para a função C básica. Vamos imaginar a seguinte situação, ó. Vou utilizar, nesse caso aqui, da função C. Então, nesse exemplo, vamos utilizar a função C e também vamos utilizar a função média, beleza? Então vamos lá. Como é que eu calculo a média? Ó? É bem simples, igual. Chamo aqui a função média e ela simplesmente me pede o quê? Os valores a serem comparados. E os valores a serem comparados são os valores que eu quero da nota 1, nota 2, 3 e 4. E vou dar um Enter, ó. Já me retornou aqui 5,5. Se eu der um duplo clique aqui na minha alça, ele já faz o cálculo para mim das notas paralelas à mesma, ó. Então vamos lá, aquele exemplo clássico. Se eu quero saber se o aluno está aprovado ou reprovado. Vamos supor que a minha média aqui é de 6, perfeito? Vamos colocar, aliás, vamos colocar uma média de 6, até para que a gente não reprove muitos alunos aqui nessas notas horríveis. Então vamos lá, igual a C. Se é o quê? Se este valor aqui, que está em F2, for... Se ele for igual ou maior, que 6,
ponto e vírgula, aí eu venho para o meu teste, eu venho para o meu valor verdadeiro, ou seja, passei pelo meu teste lógico, estou comparando o valor de F2, que é essa célula aqui do lado, então verificando se ele é igual ou maior do que a minha média, que é 6. Se essa condição for verdadeira, ele executa o que eu vou passar agora como parâmetro, pós ponto e vírgula. Se essa condição for falsa, ele vai executar o que eu vou passar por parâmetro daqui a pouco, após o meu ponto e vírgula, beleza? Então vamos lá, ó. Se essa condição for verdadeira, como é um texto, eu vou colocar entre aspas duplas, vou colocar aqui aprovado. Ponto e vírgula. Caso essa condição seja falsa, ou seja, a nota do lado seja menor do que 6, eu vou colocar entre aspas duplas, também já que é um texto, reprovado. Ou seja, em um único exemplo, já aprendemos a fazer a média e a função C. Fecho aspas duplas e posso fechar o meu parênteses e dar um Enter. Vou aqui aceitar só a sugestão aqui do Excel, observe, e vou clicar aqui no sim e ele me mostra que reprovado. Ó. Se eu der um duplo clique aqui na minha alça, observe que ele me aponta quem está aprovado e quem está reprovado. Legal? Então vamos lá. Agora vamos utilizar a função soma. A função soma ela é a forma, creio eu, mais utilizada dentro do Excel, pois todo mundo que mexe com Excel tem que saber utilizar a função soma. Então, para somar um conteúdo de uma célula, tem mais de uma forma, mas creio eu que a forma mais profissional é utilizar a própria soma, igual a soma, e vou fornecer os parâmetros para que ele esteja somando. Observe, ó, eu posso tanto pegar valores juntos como valores intercalados. Então, estou pegando esses valores aqui do lado e vou dar um Enter. Observe aí que já me somou 40. Se eu der um duplo clique na minha alça, já me somou os demais valores. Eu poderia também estar utilizando, junto dessa função soma, somando valores intercalados, ou seja, um valor aqui e outro valor acolá. Como é que eu faria isso? Bom, simplesmente, se eu apagar isso daqui, ó, vou apagar. Aqui eu somei valores, todos os valores, um do lado do outro, e vamos pegar agora valores intercalados, igual a função soma. Vou pegar este conteúdo, ponto e vírgula, e agora eu vou pegar, por exemplo, este outro, ou seja, não vou pegar o do meio. E vou dar um Enter e também já somou da mesma forma, observe, ó, legal? E a função dia trabalho total, você sabe quantos dias você trabalha dentro de um período? Basta utilizar uma data inicial e uma data final. E claro, se você quiser colocar feriados, você pode também estar subtraindo esses feriados da quantidade de dias trabalhados, porque aqui a função dia trabalho total, observe, ó, eu vou colocar igual a dia trabalho total. Observe que eu vou eliminar aqui, ó, apenas os feriados, e aí vou fornecer o que? A data inicial e a data final, para que ele faça um cálculo básico, ó. A minha data inicial, ponto e vírgula, a minha data final, e dou um Enter. E observe que ele me calculou aqui 24 dias, legal? Ou seja, ele removeu aqui os... Se eu der um duplo clique aqui na minha alça, observe aí que ele fez aquela remoção de sábados e domingos, legal? Vamos para a nossa próxima fórmula. Após a fórmula de trabalho total, vamos pegar aqui a fórmula maior. Eu quero descobrir qual é o maior valor dentro de um intervalo. Como é que eu faço isso? Muito simples. Igual a função maior. E ela, observe o que ela pede, ó. Retorna o maior valor k em um conjunto de dados. Por exemplo, o quinto maior número. Ou seja, é muito simples utilizar a função maior. Igual a função maior. Vou abrir o parênteses, ele me pede uma matriz e esse K, ele indica a posição do valor. Se eu quero o primeiro valor, o segundo valor maior, o terceiro, o quarto, como eu queira, beleza? Então, o maior, aqui é a minha matriz, basta eu selecionar aqui a primeira célula, vou pressionar o Ctrl Shift seta para baixo, pego já a minha matriz, ponto e vírgula, e eu quero, por exemplo, o maior valor. Então eu forneço o número 1. Se eu quiser o segundo maior valor, eu forneço o número 2. Legal? E dou um Enter. E já me retornou aqui que o maior valor dentro dessa matriz tabela é o 993. E se eu quisesse o segundo maior valor? Vamos colocar aqui, ó. Eu quisesse os 5 maiores valores, ó. 1, 2. Observe, vou colocar aqui, se eu quisesse os 5 maiores valores. Como é que eu faria isso? Vou apagar aqui novamente só para que você veja, ó. Igual a função maior. Vou pegar aqui a minha matriz tabela, Ctrl Shift seta para baixo. Já peguei a matriz. Como eu vou arrastar, eu tenho que travar a fórmula. Seleciono ela
e pressiono a tecla F4 e já colocou esse cifrão para a gente, ó. Ponto e vírgula. Agora, como eu quero uma posição dinâmica, eu não vou fornecer o próprio número aqui dentro. Simplesmente vou clicar aqui na célula do lado, ó. Ou seja, eu quero descobrir o maior valor, já que eu estou clicando em C3, que apresenta o número 1. E vou dar um Enter. Retornou novamente 993, ou seja, é o maior valor dentro dessa matriz tabela. E se eu quiser o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto maiores valores? Duplo clique aqui na minha alça e já me mostra quem são os demais valores já ranqueados. Ó. 917 é o segundo maior valor, 875 o terceiro, o quarto 870 e o quinto 829. A nossa próxima fórmula é a menor, ou seja, é o inverso, eu quero descobrir o menor valor. E para isso, basta também utilizar a função menor e o mesmo raciocínio. Eu forneço a minha matriz e forneço a posição que eu quero descobrir. Se eu quero descobrir o menor valor, o segundo menor valor e por aí vai. Então vamos lá. Ó. Vou pegar aqui essa célula acima, Ctrl Shift seta para baixo. Já vou travar adiante, só para que a gente possa fazer um outro exemplo. Vou pressionar aqui o F4. Ponto e vírgula, eu quero qual valor? Eu quero o menor valor. Então, vou colocar aqui o número 1, ó, e vou dar um Enter. Observe que o menor valor dentro dessa matriz tabela é o número 48. Então, vamos colocar aqui aquele mesmo exemplo. Ó. Eu quero os 5 menores valores. Ó. Então, a única coisa que eu vou trocar será esse número 1, pois eu vou clicar agora sobre essa célula para que o arraste seja dinâmico. Então, duplo clique na minha alça e já me mostra os 5 menores valores dentro dessa matriz tabela. A função média, já fizemos aquele exemplo, mas vamos reforçar novamente. Ó. Eu quero saber a média dos valores. É muito simples, igual a função média. E basta selecionar o intervalo que eu quero descobrir a média. Selecionei, dou um Enter e já me mostrou aqui a média. Ó. Se eu der um duplo clique aqui na minha alça, observe que eu já descobri a média. Legal? Bom, a próxima fórmula que vamos estar utilizando é a conte.valores. Vamos estar utilizando tanto ela separado como aglutinada a uma outra fórmula para que você veja a funcionalidade da mesma. A conte.valores, basicamente, ela conta todos os tipos de valores. Ou seja, se a célula não estiver vazia, ela conta qualquer coisa que esteja dentro da célula, inclusive um espaço. Então, por exemplo, ó, observe quantas informações eu tenho aqui. Ó. Se você observar, eu tenho 11 valores aqui na minha contagem. Ó. E vamos utilizar a fórmula conte.valores para descobrir se realmente temos 11 valores. Como é que eu faço isso? Muito simples, ó. Igual a conte.valores e vou passar qual parâmetro? Esse intervalo, ó. E vou dar um Enter e já me retornou o número 11. Ou seja, eu tenho 11 valores dentro dessa matriz tabela. E se eu quisesse utilizar conte.vazio, ó. Se eu apagar esse caractere, observe que tem 10, legal? Se eu quero descobrir quantas células vazias tem dentro do intervalo, igual a conte.vazio e vou fornecer o mesmo intervalo. E vou dar um Enter e ele observe que ele me retornou o número 1, porque eu tenho apenas uma célula vazia dentro desse intervalo. Se eu apagar uma outra célula, observe que agora eu tenho 9 preenchidas e 2 vazias. Legal? Bom, uma forma muito utilizada é a função igual maiúsculo, igual a minúsculo, igual a pri maiúsculo. Muitas das vezes você utiliza uma base de dados aonde você recebe uma base meio que desconfigurada. Para que você não tenha todo aquele trabalho de digitar, é muito interessante que você utilize fórmula de conversão. Ou você padroniza para tudo maiúsculo, ou tudo minúsculo, ou somente a primeira letra maiúscula. Como é que eu faço cada uma dessas? Muito simples, ó. Igual a função maiúscula, está aqui, logo aqui abaixo. E ela me pede apenas o texto, ou seja, o parâmetro que eu vou estar convertendo. E o texto a ser convertido é esse texto aqui do lado, ó, o texto de A2. Vou dar o Enter e observe lá que ele já converteu para mim, ó. Ou seja, pegou o nome Cleidson, todo minúsculo, e já converteu para todo maiúsculo. Se eu der o duplo clique na minha alça, observe aí todos os nomes convertidos. A minúsculo é muito simples, igual a minúsculo. Então, igual a minúsculo já aparece aqui para mim. Vou apenas dar um tab para ele autocompletar e já acrescentar o parênteses. E a mesma situação, ó, me pede apenas o texto que eu vou estar convertendo. Que é o texto, essa célula aqui do lado, ó. E vou dar um Enter. Observe que agora você não vai perceber diferença alguma, porque o texto já estava todo minúsculo. Então vamos pegar essa célula aqui do lado, ó. Vamos pegar aqui a célula B2 que está convertida para maiúsculo. Se eu der um Enter, observe que agora ela volta a converter a célula aqui que está todo maiúsculo para minúsculo, ó. Então, duplo clique na minha alça e daí tudo já convertido novamente para minúsculo. E a primeira
maiúscula, somente a primeira letra. Como é que eu faço isso? Igual a pri, ponto maiúsculo. E a mesma situação, me pede apenas o texto que eu vou estar convertendo a primeira letra para maiúsculo. Então vamos pegar essa primeira letra, vamos pegar aqui a célula 1, vou dar um Enter. E observe aqui, ó, Gleidson. Se eu der um duplo clique na minha alça, vamos só acrescentar aqui um sobrenome ao Gleidson. Ver como é que vai ficar, ó. Observe que também converte o sobrenome como a continuação do nome, legal? Sempre vai converter a primeira letra em maiúsculo. A função texto, como é que a função texto, ela tem várias utilidades, mas uma utilidade muito interessante é para quê? Vamos ver aqui na prática, ó. Como é que eu descubro? Para que você saiba qual a importância de utilizar a função texto. Se eu quisesse descobrir o mês dessa data aqui, como é que eu faria para descobrir o mês? Ó? Igual a função mês, e ela me pede o num série, ou seja, a data que eu vou estar buscando o mês, legal? Então, se eu quero usar dessa célula, der um Enter, ele me retornou o número 1. Por quê? Porque dentro dessa data, você há de concordar comigo que o mês que eu informei é o mês 1, exatamente. No entanto, se eu der um duplo clique aqui na minha alça, observe que ele retornou o número 1, o número 2, o número 3 e por aí vai, legal? Só que se eu não quisesse o número, eu quisesse o nome do mês, como é que eu faria isso? Aí você pode estar se perguntando, você pode estar dizendo aí que bastaria eu apenas fazer uma conversão. Vamos fazer essa conversão para ver se realmente ele vai obedecer? Então vamos converter esse número, já que aqui é o número 1, o Excel vai entender que é o mês de janeiro. Se aqui é o 2, o Excel vai entender que é o mês de fevereiro. Realmente ele vai entender isso? Vamos lá, ó. Com o intervalo selecionado, vou clicar aqui em formatar células. Você pode estar pressionando o atalho Ctrl mais 1. E tá aqui, vamos fazer a conversão. Vamos tentar, ó. Vou pegar aqui para o formato. Observe aqui o formato de data. Se eu quiser para o formato de texto. E o formato personalizado. Vamos pegar aqui o formato personalizado, ó. Suponhamos que eu quisesse visualizar esses números como meses, por extenso. Então, se eu colocar aqui os 2D, você vai entender que ele vai trazer aquele 01, legal? Se eu colocar o D, ele vai trazer o domingo. Como eu quero aqui meses, eu vou colocar um M, traz o número, 2M's, o 0,1, e o 3M's traz abreviado, e o 4M's traz o mês de janeiro, legal? Então, eu vou dar um OK. Até aqui, OK. O mês de janeiro ele reconheceu. E os demais meses, observe, ó, o mês 2, o mês 3, ele não reconhece. Com a função mês, eu consigo descobrir o número do mês, mas eu não consigo fazer uma conversão para que ele me mostre por extenso. Para isso, eu utilizo a função texto. Então, observe, ó, vamos utilizar a função texto tanto para o dia, como para o mês, como para o ano. Igual a função texto. E observe que, antes de utilizarmos, o que é que ela faz? Ó, converte um valor em texto com formato de número específico. Em outras palavras, ó, daqui ela me pede o valor e o formato que eu quero visualizar esse valor. Muito simples. O valor é esse aqui do lado, legal? Como eu vou arrastar essa fórmula para o lado, eu vou colocar um cifrão aqui, ó, antes da letra A, legal? Ponto e vírgula. O formato que eu quero visualizar, eu não quero ver o dia, então eu vou colocar aqui, entre aspas duplas, 2D para representar os dois dígitos do dia. Fecho aspas duplas e vou fechar o meu parênteses. Observe como é que ficou a nossa fórmula, bem simples, básica, no entanto muito funcional. Vou dar um Enter e retornar aqui o 01. Se eu arrastar aqui para o lado, como eu coloquei o cifrão antes da letra A, ele pegou o mesmo intervalo, legal? Só que agora o meu trabalho é apenas mudar o tipo de máscara. Agora eu quero visualizar o mês. Então eu vou trocar aqui para, por exemplo, 3M's e der um Enter, me traz aqui o Jan abreviado, ó, ou seja, o mês de janeiro. Se eu colocar 4M's, vai me trazer o mês de janeiro também completo. Legal? Até aí, aquela conversão fazia para a gente. Você há de concordar comigo. Vamos também colocar logo para o ano. Ó. Diferente do VBA, onde eu coloco o Y, aqui nas fórmulas eu utilizo a letra A para representar o ano. Então vamos colocar aqui 4 letras A para representar o ano por completo. Ó. Bom, com esse intervalo selecionado, duplo clique na minha alça, ele já me trouxe o mês de janeiro, até aí OK. E observe agora, ó, fevereiro, março, abril e por aí vai. Ou seja, com a função texto, eu consigo visualizar por extenso realmente o nome do mês, já que a função mês não consegue me dar essa informação, legal?
E a função índice corresp? Bom, a função índice mais corresp, primeiramente, somente a função índice, ela não vai me auxiliar da forma que eu queira. Também não a função corresp, ou seja, elas combinadas conseguem ter um poder muito maior, legal? Ou seja, aquele nosso PROC avançado. Então, o que é que eu vou fazer aqui com a função índice mais corresp? Nesse caso aqui, eu vou utilizar ela até de uma forma bem mais avançada. Por quê? Porque eu vou utilizar mais de uma matriz, mais de um valor correspondente a ser procurado, legal? Então, suponhamos, vejamos aqui nesse exemplo, ó, eu tenho uma estante, tenho uma prateleira e tenho um item por estante, legal? Se observarmos, a estante é a mesma, o que muda é só a prateleira, legal? Se eu utilizasse um PROC-V, você sabe que o PROC-V só iria encontrar a primeira incidência, ou seja, as demais itens que estão em outras estantes, em outras prateleiras, por ser na mesma estante, serão ignorados com o PROC-V. Então, com o índice mais corresp, eu consigo descobrir. Então, vamos lá, ó. Igual a função índice tem esse acento agudo no i, então não esqueça de colocar primeiro o acento para que ela apareça para você. Então, a função índice me pede aqui, ó. Vamos ver os argumentos, ó. A minha matriz, o num linha, o num coluna, a ref, o num linha, num coluna, num área. Não se assuste com isso, legal? O que eu preciso saber é apenas o seguinte: quem é a minha matriz? A matriz aqui, no caso, é o valor que eu vou estar retornando. Aonde é que eu vou procurar este valor? Eu vou procurar este valor aqui dentro, ó. Legal? Pois eu quero retornar o meu item. Bom, vou travar aqui esse intervalo, já que eu vou arrastar essa fórmula. Vou pressionar o F4 com esse intervalo selecionado. Ponto e vírgula. O meu num linha. Qual é o número da linha que eu vou estar fazendo essa procura? Bom, eu não sei qual é o número da linha. Então, por isso, eu vou utilizar a função corresp. Então, a função corresp, ele vai retornar a linha que está este valor que está sendo procurado, ó. Então, o valor procurado. Bom, que valor que eu vou estar procurando? Então, como eu havia dito, é uma função índice mais corresp mais avançada, pois eu vou passar dois parâmetros a serem procurados como dois parâmetros de matriz a serem procuradas. Então, vamos lá, a minha primeiro valor a ser procurado. O meu primeiro valor a ser procurado será este valor aqui do meu lado, ó. Beleza? E vou estar concatenando com quem? Observe que eu ainda não saí do meu valor procurado, eu ainda estou nesse parâmetro. E vou concatenar com essa célula aqui do lado. Então, eu estou procurando a informação que coincidir com o instante 1 com prateleira A. Ponto e vírgula. Agora, se eu avancei para a minha matriz procurada, então, a mesmo raciocínio. Eu vou utilizar agora duas matrizes a serem procuradas. Então, a primeira matriz a ser procurada será essa matriz aqui, pois é nela que contém o número da estante. E vou concatenar também com a minha segunda matriz a ser procurada, ó. Já que eu passei dois valores a serem procurados, eu também tenho que passar dois valores aonde vão ser procurados. Legal? Como eu vou arrastar a nossa fórmula, então lembre-se de estar travando o seu intervalo. Vou pressionar aqui o F4 para este intervalo e também o F4 para este outro intervalo. Ponto e vírgula, eu quero uma correspondência exata, então é esse argumento do meio. E vou fechar o meu parênteses. Eu poderia informar o número da coluna? Poderia, mas no meu caso aqui não vai precisar. Vou apenas fechar o parênteses da função índice. E como essa aqui é uma fórmula matricial, eu preciso pressionar o Ctrl, Shift mais Enter. E observe que ele já me retornou caderno. Se observarmos, o caderno realmente está na estante 1, na prateleira A. Se eu der um duplo clique aqui na minha alça, eu já descobri todos os itens. Observe, ó. Legal? Muito simples e funcional a função índice mais corresp. Se você domina todas as fórmulas que estou apresentando até aqui, tenho certeza que você passa em qualquer prova aí de Excel. Legal? Então vamos continuar. E a função desloc mais conte ponto valores. É uma fórmula. A desloc por si só, ela não faz muita coisa. E a conte ponto valores já vimos para que ela serve. Ela serve para fazer uma contagem de valores. No entanto, elas combinadas, elas são muito úteis. Para quê? Para que eu crie uma lista dinâmica. Ou seja, conforme eu coloque valores em uma listagem, esses valores são agregados a essa lista dinâmica. Observe, ó. Nesse momento, eu tenho aqui, ó, o Gleidson, o Ricardo, o Vlad e o Juan. Suponhamos que eu vá na minha base de dados e acrescente mais alguém, ó. Vou acrescentar o meu amigo Márcio, que eu tenho certeza que está me assistindo. E também o meu amigo William. Bom, se eu for naquela lista novamente e observar, vamos verificar, já aparece lá o Márcio e o William. E se eu for naquela mesma lista e apagar o William,
e eu for na minha lista, ele também já some. Então, como é que eu faço isso? Então, essa daqui é a função desloque, combinada com a função conte.valores, cria aquela lista em cascata de forma dinâmica. Como é que eu faço isso? Muito simples, ó. Eu posso tanto vir aqui na minha guia fórmulas, em gerenciador de nomes, como eu posso simplesmente criar essa fórmula aqui na própria célula. Eu vou estar fazendo dessa forma até para que possamos ver os argumentos, ó. Então, igual a função desloque, ou seja, vai fazer um deslocamento e ele me pede o que, ó? A ref, ou seja, a minha referência, a minha linha, a minha coluna, a altura e a largura. Então vamos lá, ó. Quem é a partir de qual célula? Eu vou buscar lá na minha planilha que eu forneço os nomes, beleza? Então eu vou procurar, vou pegar a parte da minha célula A1, que é o meu cabeçalho, ó. Ponto e vírgula, a minha linha, bom, 0, a minha coluna, 0, e ele me pede agora, vou colocar ponto e vírgula, e agora ele me pede a altura. Eu não sei de quanto é essa altura, porque essa lista é dinâmica, então eu não vou passar argumentos. Eu ignorei o argumento linha, e ignorei o argumento colunas para esse deslocamento. Eu não vou deslocar nenhuma linha, nenhuma coluna. A minha altura vai ser de quanto? A minha altura, vou utilizar a função conte.valores para contar os valores. E eu vou contar esses valores desta coluna aqui, ó, da minha base de dados, beleza? Vou fechar o meu parênteses, só que lembre-se que a função conte.valores conta tudo que está dentro desse valor. Ou seja, ele vai contar também o cabeçalho. E eu não quero isso, legal? E aí o que eu faço? Ó? Menos 1 para que ele subtraia esse cabeçalho. Ponto e vírgula. E eu quero uma largura de 1 nessa listagem. Ou seja, essa largura é apenas a largura da minha lista. Coloco o número 1 e fecho o meu parênteses. E está terminada a minha função já. Ó. Desloque. Utilizei a função desloque e utilizei a função conte.valores combinadas. Se eu der um Enter, observe aqui que retornou aqui o nome inglês, legal, até aí ok. Eu vou pegar esta fórmula, vou dar o Ctrl C e vou vir aqui, ó, observe, ó. Vamos vir aqui na guia fórmulas, em gerenciador de nomes, e eu vou dar um nome a ela. Ó. Cliquei em novo, vou chamar ela, por exemplo, de teste. E aqui, observe, ó, aonde refere-se, eu vou apagar isso aqui que está nesse momento e vou colar aquela fórmula. Como eu havia dito, eu poderia simplesmente ter criado aquela fórmula diretamente aqui. Só que aqui, infelizmente, ele não iria me passar os parâmetros. E possivelmente você não entenderia por que eu estava fazendo daquela forma. Ó. Vou dar um OK. E está criado já o nossa fórmula, nosso intervalo nomeado. Ó. Vamos apagar isso aqui, ó. Observe que nesse momento não tem nada. E o que eu vou fazer? Ó? Vou vir aqui na guia de dados. Validação de dados, aqui nessa setinha, validação de dados, e aqui em qualquer valor eu vou mudar para lista, ou seja, eu só vou trazer o que estiver dentro de uma listagem, ó. Mudei para lista, se eu não souber o nome da lista que eu acabei de criar, eu pressiono a tecla F3, e ele já vai me sugerir com as listas que eu tenho, ó. E tá aqui o teste, ó, dou um OK, novamente, e vamos verificar agora se já aparece, ó. Nesse momento, observe que tá vazio. E por que será que ficou vazio se eu tenho nomes aqui dentro da minha planilha? Ó? Eu já até sei o porquê. Vamos lá. Observe, ó, essa foi a fórmula que eu copiei. Ó. Observe que eu não travei a minha célula refere-se e também não travei a minha matriz tabela. Vamos dar uma olhadinha lá na nossa fórmula. Ó. Fórmulas, gerenciador de nomes. Vou pegar aqui a teste e observe como é que ficou a fórmula depois de colada. Ó. Observe que ele não está mais se referindo à célula 1. E também não está mais se referindo à coluna A. Ou seja, o que é que eu devo fazer aqui? Ó? Vou apagar isso daqui. Essa informação que ele colocou a mais, eu estou me referindo à célula A1. Eu estou querendo fazer essa procura de A a A. Ou seja, vou colar apenas aqui o meu intervalo, legal? Isso daqui só ocorreu porque a gente não travou o intervalo. Veja quanto isso é importante. Ó. Vamos verificar como é que ficou agora a fórmula. Observe. Vou apagar essa letra aqui, B. E agora vamos verificar como é que ficou a nossa fórmula. Ó. Estou me referindo à célula A1 e eu estou buscando as informações, contando as informações da coluna A, de A a A. Vamos verificar se ele vai aceitar. Vou clicar aqui na setinha. Aparentemente nada ocorreu de errado. E posso estar fechando aqui. Ó. Se eu vir agora, observe que traz os nomes. Só que aí acaba trazendo aquele nome. Coisa que eu não quero. Ó.
Se eu for aqui na minha planilha, observe que eu tenho nomes e eu vou até o nome Márcio. Se eu for verificar agora da minha lista, ele está pegando nomes e está ignorando o nome Márcio. O que eu devo fazer ainda? Isso é bom que aconteça para que a gente faça as correções e você aprenda na prática. Então, para ignorarmos esse nome, nomes, o que eu devo fazer? Apenas o nosso deslocamento a partir de qual célula. Se observarmos, eu forneci o nome nomes como a primeira célula, ou seja, a célula A1. Então vamos aqui fazer um ajustezinho na nossa fórmula. Ó. Fórmulas, gerenciador de nomes. Vamos pegar aqui a nossa fórmula teste. E está aqui a fórmula, como está nesse momento. Ó. Observe que eu fiz a minha referência à célula A1. Quando na realidade eu tenho que me referir à célula A2, porque é a partir dela que vai começar o deslocamento. Observe, ó. Então, A2, observe. Vou confirmar aqui, só para que você entenda. O deslocamento vai ser a partir da primeira célula pós-cabeçalho, legal? E na função conte ponto valores, aí sim, eu posso contar de A a A, ou seja, por inteiro, e esse menos 1 para que ele não traga esse nome para dentro da minha listagem. Então, o que eu alterei aqui foi apenas de A1 para A2, pois é a partir da minha próxima célula pós-cabeçalho. Agora, observe, ó. Vou clicar aqui na minha setinha, vou clicar aqui no meu fechar, e agora vamos verificar. Tá lá, o Gledson, o Ricardo, o Vladson, o Juan e o Márcio. Se eu for lá e acrescentar o meu amigo William, vamos verificar se vai agora funcionar ou não. Tá lá o William, ó, e não traz mais aquele cabeçalho nomes, legal? Perfeito? E a nossa função subtotal, ela é muito interessante para quê, ó? Vamos imaginar aqui a seguinte situação. Eu quero igual a somar. Eu quero somar o quê? Eu quero somar tudo isso daqui, ó. Eu quero somar tudo isso aqui e me retornou aqui 14.144.421. Legal? Só que aí vamos aplicar um filtro para que você entenda melhor na prática. Ó. Vou aplicar aqui um filtro. Suponhamos que eu quero apenas o mês de abril. O mês de abril, o valor aqui não aparece até porque acabou ficando oculto. Deixa eu remover aqui, ó. Deixa eu colocar esse valor aqui acima, ó. Beleza? Então vamos novamente, ó. Vou aplicar aqui um filtro. Vou pegar o mês de abril. E observe que o valor é estático, ou seja, ele não muda. Para isso, eu utilizo a função subtotal, porque eu quero agora um valor desse filtro. E como é que é isso? Ó? Igual a subtotal. Observe, ó, subtotal. Ele me passa aqui os argumentos. E qual é o argumento que eu vou estar utilizando? O argumento soma. Nesse caso aqui, eu quero saber a soma do que está filtrado. Então, vou colocar aqui o argumento 9. Que é o argumento da soma, ponto e vírgula, e qual é a coluna que eu vou estar somando? Essa coluna B, ó. Não tem problema ele estar filtrado. Vou dar um Enter e já retornou aqui para mim 14.018, ou seja, se eu selecionar aqui, ó, esse intervalo, observe que agora eu tenho uma soma exata do que está filtrado e não a soma total, legal? Se eu mudar aqui para um outro mês qualquer, vamos mudar aqui, por exemplo, ó, para o mês de janeiro, aqui eu já tenho a soma apenas do que está filtrado, ó, 18.744. E aqui eu tenho a soma do total, legal? Então o subtotal funciona para esses fins. E a função fim-mês? Bom, eu quero descobrir o final de um mês. O que é que eu preciso saber? Ó? Igual a quê? A função fim-mês retorna o número serial do último dia do mês antes ou depois de um dado número de meses. Então vamos lá, ó. Fim-mês. Suponhamos que eu quero a data inicial e aqui ele me pede os meses, ó. Então vamos lá. Essa é a data que eu vou passar como parâmetro. Eu quero descobrir o final deste mês. Ponto e vírgula. Se eu colocar o argumento 1 e der um Enter, vamos converter isso aqui para a data, ó. Vou converter aqui para a data. E observe que ele me dá o final do mês de fevereiro. Por quê? De fevereiro, não mês de janeiro. Porque eu coloquei o argumento 1, ou seja, do próximo mês, se baseando nesse mês inicial. E se eu quero exatamente o final do mês que eu estou passando como parâmetro, eu coloco o argumento 0. Se eu colocar o argumento 0 e dar um Enter, eu tenho o final do mês que eu estou passando como parâmetro. O final do mês de janeiro é 31 de janeiro de 2020. Duplo clique aqui na minha alça, eu já tenho o final de cada mês. Observe aí, ó. Legal? E a função direita e esquerda. Muitas das vezes eu vejo pessoas pegando relatórios e digitando valores, quando na realidade elas querem apenas extrair informações. Então vamos imaginar que você trabalha em uma empresa
que precisa extrair os 5 primeiros caracteres ou os 5 finais caracteres de um determinado valor. Então vamos pegar aqui, ó. Suponhamos que eu quero extrair os 5 caracteres à direita deste valor. Como é que eu faço? Ó? Igual a quê? Igual a função direita. Então, basta utilizar a função direita, eu informo aonde eu vou estar fazendo essa extração e a quantidade de caracteres. Ponto e vírgula. Se eu quiser os 5 à minha direita, coloco o número 5 e dou um Enter. Ó. Me extraiu aqui os 5 últimos caracteres desse texto. Ó. Se eu der um duplo clique na minha alça, já está lá os últimos 5 caracteres de cada texto. Legal? Aí se eu quiser os 5 primeiros, muito simples, igual a função esquerda, informo o texto que eu quero estar fazendo essa extração, ponto e vírgula, e a quantidade de caracteres é a mesma coisa. Ó. Vou colocar o número 5. Nessa hipótese, eu extraí os 5 primeiros caracteres dessa intervalo. Ó. Duplo clique na minha alça e tá lá. Então tá aí, ó. Aprendemos as 20 fórmulas que eu utilizo. Claro que eu utilizo muitas outras, mas as que eu mais utilizo. E tenho certeza que você também utiliza aí. E se não utilizar alguma delas, comenta aí para a gente. E se você utiliza uma dessas fórmulas mais do que as que eu apresentei aqui, também comenta aí para que eu saiba qual é a fórmula que você mais utiliza aí no seu Excel dia a dia. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se gostou do vídeo dessa forma, comenta aí. Eu quero aprender, eu gostei desse conteúdo. Deixa aquele gostei para eu entender que você realmente gostou. Se inscreva no nosso canal Programador Excel VBA, caso ainda não seja inscrito. E recomendo o nosso conteúdo para seus amigos que também querem aprender Excel de forma gratuita. Então ainda não é inscrito? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Vídeos novos todos os dias às 19 horas de segunda a sábado. E aos domingos às 17 horas. E espero para o nosso próximo vídeo. Valeu!